Eu peço que cada um de vocês assista até o final. É uma matéria que está em outro canal aqui do YouTube, mas as coisas estão começando a aparecer e tem coisa ainda muito mais séria do que vocês vão ver aqui agora. Ok? Então, já estão ventilando, né, no Brasil inteiro a interferência da Central de Inteligência Americana, a CIA, né, já estão ventilando a vinda de um diplomata ao Brasil e de sua influência, né, na matéria do Financial Times. Olá, quer ficar por dentro das últimas notícias e análises sobre a política nacional e internacional? Inscreva-se agora no nosso canal para receber atualizações regulares e vídeos exclusivos. De extrema urgência, pessoal, que o Coronel Cool está trazendo para a gente. Sim, ele está trazendo uma matéria muito importante e ao mesmo tempo muito delicada. Vocês não imaginam. É tão séria essa informação que desde já eu peço para que vocês assistam até o final, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo e nem vocês vão ficar de queixo aberto após assistir essa matéria. Pois só assim vocês vão entender e conhecer toda a verdade sobre o início de toda a trama e traição contra o Jair Messias Bolsonaro. E vão entender as peças importantes que compõem essa trama, com bastante detalhes. Eu garanto que vocês vão ficar enojados após assistir esse vídeo. Então, bora lá para a matéria. Que eu já mostrei aqui para vocês também, mas o que vocês vão ver agora é muito sério, é muito grave, para que vocês possam entender o silêncio de Bolsonaro e muitas vezes as lágrimas que escorriam pelo rosto dele, ali no Palácio do Planalto, quando ele conversava com vocês. Tá? Então, muitas dessas coisas que serão ditas aqui, eu confirmo. Tá? Eu confirmo porque, na época, as minhas fontes me passavam. Então, essa live ela está para você, brasileiro, que quer entender a verdade. Os bastidores do poder do que está acontecendo, ela está imperdível. Tá? E ela só está vindo à tona, essas coisas só estão vindo à tona, né, por causa, por exemplo, da delação que está fazendo o senhor general Freire Gomes. Então, as pessoas estão revoltadas. Eu tenho dito a vocês que os militares estão revoltados e estão começando a colocar a boca no trombone. Não somente militares que participaram daqueles momentos que tiveram conhecimentos, dos quais eu sou um deles, né? Como também civis que participaram. Vários jornalistas participaram, vários empresários viram o que vocês vão ver aqui agora. Então, essa live ela é realmente muito, mas muito séria. Tá? Antes de passar, porque ela tem em torno de 15 minutos para você, eu quero pedir mais uma vez a sua colaboração aqui no Pix abaixo. Tá? Então, você que é patriota, você que respeita o nosso trabalho, sem mais delongas, como se diz, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você, tá? O que realmente está sendo divulgado pelo Brasil agora, tá? E mais podridões vão surgir. Então, eu vou aumentar bastante o tamanho da minha tela para que você possa acompanhar. Quem tem estômago, fique até o fim. A Suprema Corte decide que Trump pode disputar eleições dos Estados Unidos. Diante disso, muita coisa pode mudar no Brasil caso ele seja eleito. Antes de entender como Trump pode interferir no futuro da política brasileira, vamos entender como Bolsonaro foi injustiçado. Até mesmo o jornalista da Globo expôs de maneira clara que a vontade do povo em ter Bolsonaro como candidato não está sendo respeitada. Nos Estados Unidos, a ideia de caçar direitos políticos está mais ou menos fora do radar, o que é correto. Direitos políticos provêm da cidadania. Se um indivíduo é cidadão, então ele tem direitos políticos. Ele pode votar e ele pode se candidatar. Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis. Aqui no Brasil, se transforma pessoas em inelegíveis a rodo.
E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Bolsonaro se tornou inelegível. Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sérgio Moro possivelmente será cassado pelos juízes eleitorais. A pergunta que eu faço é: como isso impacta a ideia de representação política e de soberania popular? As pessoas começam a achar que quem decide eleições não é mais o eleitorado, mas os juízes eleitorais. Pois bem, agora que você viu como Bolsonaro sai muito prejudicado com decisões das cortes, entenda como tudo isso pode ser revertido caso Trump seja eleito o presidente da República dos Estados Unidos. A história é complicada e passa pelo então general Marco Antônio Freire Gomes. Deu depoimento na PF na última semana e mostrou uma narrativa absurda contra Bolsonaro. Vocês já viram que na América não se caça direitos políticos de qualquer forma, ok? Vocês agora vão ver a seriedade dos bastidores que eu falei a vocês na minha primeira live sobre os bastidores, que muita podridão eu não tinha dito, tá certo? E vocês vão ver agora o motivo, eu repito, tá? De tantas lágrimas do Bolsonaro ali em frente do Palácio do Planalto e da Michelle, inclusive, se ajoelhando e chorando muito. Do relatos, o general respondeu a todos os questionamentos realizados pela corporação, sendo ouvido na condição de testemunha. Durante esse depoimento, ele afirmou que presenciou reuniões onde uma tal minuta do golpe teria sido discutida por membros do governo então do Bolsonaro. Mas entenda agora como tudo chegou a esse episódio e como a eleição de Trump pode causar uma grande reviravolta. A honra, a bravura, o destemor em defender a pátria. No último vídeo, nós vimos como o general Freire Gomes enrolou o Bolsonaro até dia 23 de dezembro de 2022. Um dos motivos foram as ameaças e interferência dos Estados Unidos através de uma operação considerada incomum para os próprios diplomatas. Um esforço tão grande que fez com que um diplomata americano, que coincidentemente é sócio de uma empresa de chips chamada Texas Instruments, fosse acionados por ministro do Supremo Tribunal Federal para que construíssem rapidamente novos chips para as urnas brasileiras. Tudo teria que estar pronto até 2022. O acionamento foi feito pelo chefe de assuntos internacionais do Tribunal Superior Eleitoral, José Gilberto Scandiucci Filho, que ligou para o ex-embaixador Rubens Barbosa a mando de Luiz Roberto Barroso. Barroso era até então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um presidente muito ativo. Na mesma época que intercedia chips entre a Texas Instruments e a Nuvoton de Taiwan, o ministro também fazia questão de ir até o Congresso para dissuadir os parlamentares de aprovarem o voto impresso auditável. O esforço de Barroso garantiu os caríssimos contratos entre a vencedora da licitação para a construção das urnas, a empresa Positivo e as empresas americana e taiwanesa. Vale ressaltar que a operação só foi possível após a retirada do embaixador Todd Chapman. Ele tinha sido nomeado por Trump e não aceitou negociar com outras autoridades brasileiras que não fosse o presidente Jair Bolsonaro. Vocês alcançaram aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Atenção, Brasil. Você está prestando atenção, você está compreendendo. O embaixador foi retirado, ele não aceitou negociar, a não ser que fosse diretamente com o presidente Bolsonaro. Então, por conta disso, ele foi retirado do Brasil. Vocês estão vendo aí a história. Novamente, eu não posso falar porque o YouTube, dessa caixinha onde apertam-se aqueles números, o assunto é muito mais sério. De maneira completamente atípica, Biden não indicou um novo embaixador até a conclusão da operação para, segundo eles, salvar nossa democracia. Isso mesmo, Biden só foi indicar uma embaixadora em janeiro de 2022.
Vemos aqui que a operação para influenciar o processo eleitoral brasileiro